Galera, e agora nós estamos aqui com o pastor Lucas, que cedeu alguns minutos para nós bater um papo aqui, pastorzão. Meu Deus do Que céu. tempo maravilhoso. Como é bom estar aqui com vocês, como é bom bater um papo cheio de graça. Meu Muito Jesus. Não, e assim, eu já tava planejando, já tava sondando o pastor Lucas. Eu falei, preciso chegar no pastor Lucas pra gente bater um papo, trocar uma ideia. E onde nós nos encontramos? Aqui em Bertioga. Que maravilha, Pastor, bom demais. que noite maravilhosa. Queria que você Benção. falasse um pouquinho pra galera de como foi essa noite, um pouquinho daquilo que o senhor ministrou no coração da galera. Fala um pouquinho de como foi essa noite, pastor. Foi muito maravilhoso e Deus nos ministrou a importância de mais do que ter recursos, é ter a estratégia, é ter a intencionalidade. Não é apenas ter o recurso, mas não saber o que fazer, mas ter a estratégia certa, porque algumas vezes, se nós tivermos a estratégia, nem será tão necessário grandes recursos. Porque Gideão não venceu pelo recurso, venceu pela estratégia. Então, às vezes, o grande problema nosso não é recurso, é estratégia. E a gente foi movido pelo Espírito Santo para entender que algumas vezes nós estamos tentando viver algo novo em estruturas velhas, sistemas velhos, crenças velhas. Nós estamos na última experiência que vivemos com Deus, e enquanto isso Deus está nos chamando para algo que Ele já está fazendo e a gente está atrasado. E para enfrentar algumas realidades, é necessário um novo nível de unção. Aleluia. Para que algumas coisas sejam quebradas, não dá para ficar preso a certos hábitos e costumes que nos ajudaram a um certo tempo, mas não para onde Deus está nos levando. E era isso que Deus queria fazer com Paulo e Éfeso, e é isso que Deus fez aqui esta noite. Aleluia. E assim, o senhor falou algo muito power ali no finalzinho sobre Paulo em Éfesos, porque os bruxos eles começam a queimar os seus livros. E aí você fez uma conta e tal, eu queria que você compartilhasse isso com a galera aqui. As escrituras dizem que quando o povo começou a se libertar dos seus ocultismos e jogaram os seus livros, a Bíblia fala que foram 50 mil denários. Eu fiz uma conta no nosso dinheiro. 50 mil denários, denário é o valor de um dia de trabalho braçal. Eu coloquei um valor de 70 a 100 reais. 50 mil equivaleria de 3 milhões e meio a 5 milhões de reais no nosso dinheiro que eles colocaram. Então, eu disse, Deus, olha o quanto esse povo renunciou por amor ao seu nome. E Deus disse, não, Lucas, o quanto eles investiram errado por não me conhecer. Ou seja, a gente demora para entender que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele vem para nos oprimir. E ele quer oprimir com tudo que temos. Ele quer que a gente faça investimentos errados, nas direções erradas, com a estratégia errada. Meu Deus. Então eu descobri que a vida com Jesus me ensina a viver certo, investir certo, amar certo, perdoar. Ou seja, ter a estratégia. Ter a estratégia certa. Exatamente. Esse é o grande ponto. Meu Jesus, muito forte. E quanta gente, né, pastor? Nós, quando estávamos longe de Cristo, quanto investimento errado nós fizemos, né? E existe um ponto que eu falei rápido na mensagem, mas é aquele momento quando alguns meninos estavam tentando viver a mesma coisa que Paulo vivia, mas sem repetir os mesmos processos. Por quê? Porque qual que é o problema nosso? Principalmente hoje, com a mídia, com os Instagrams, ninguém posta processo, sempre posta resultado. Então as pessoas são viciadas a procurarem viver resultados. Meu Deus. E não processo. Tentar viver o resultado de alguém pode até dar certo só por um tempo, porque a própria situação desmascara. Meu Deus. Mas quando você faz o processo, então o resultado, ele não é apenas garantido, como ele é sólido. Meu Deus. E Deus permite que situações aconteçam para que mostre o que é falso e o que de fato tem raiz. O que tem processo, o que tem raiz permanece. O que não tem é desmascarado. É desmascarado. E isso acontece em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer ambiente. Ou seja, pare de querer imitar resultados e comece a imitar processos. Meu Deus. Os resultados vão acontecer durante o caminho, faz parte. Eu não lembro quem foi que disse isso, né? Mas diz assim, é muito fácil você querer o resultado de alguém, mas a vida não quer. Porque quando você vai na vida, você vê as marcas, as cicatrizes. Exatamente. É muito difícil a gente querer vida, né, pastor? A gente quer só o A que gente tá quer ali. o resultado, a gente não quer os processos, a gente não quer ir como começou, as estratégias, as mudanças, as renúncias, as atitudes que foram necessárias para um nível de expansão. Chega de ficar procurando o resultado.
Está na hora de entender os processos. E um detalhe, o processo que Deus tem para ti, às vezes não é o mesmo processo que ele tem para mim. Boa. Porque isso é um ponto interessante. Porque na tentativa de querer viver os mesmos resultados, eu entendo que Deus a cada um deu conforme a sua capacidade. Então Deus não vai cobrar de mim o tanto que ele deu a você, e Deus não vai cobrar de você o quanto ele deu de mim. Por exemplo, o cara que tinha 5 talentos, Deus cobrou dele o que ele poderia fazer. E o cara que tinha 1 talento, o Senhor cobrou dele o que era para ele ter feito e não fez. O problema é que algumas vezes eu estou querendo viver o resultado do outro, quando eu tenho que viver aquilo que Deus me chamou para viver, o meu resultado. E quem tenta imitar o propósito do outro está perdendo tempo de viver o seu próprio propósito. Ou seja, quando eu quero viver o resultado do outro, pelo medo eu escondo o meu talento. Meu Deus. E eu começo a me comparar. Sabe, o grande segredo e o sucesso, na minha opinião, é o cumprimento do propósito. Se o meu propósito é alcançar vidas, não importa se eu alcancei 1 milhão, é alcançar vidas, eu alcancei. O nosso problema é que o nosso propósito está virando cada vez mais quantitativo e menos qualitativo. Errado. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Sim. E feliz em ver você viver o que Deus tem para você. Aleluia. Porque inveja é uma questão de insegurança. E eu queria muito aprender a conduzir um podcast como você no Metanoia. Mas eu não te odeio por isso, eu te amo por isso e te admiro. Eu quero ser o melhor do que Deus me chamou para ser. Eu não quero ser a melhor cópia de ninguém. Eu quero ser a melhor identidade que Deus me chamou e me fez ter em Jesus. E assim, é muito difícil a gente ver alguém que entra para esse mundo acadêmico e ainda consegue manter essa chama, ter essa sensibilidade do mundo espiritual. Às vezes o cara fica muito ali, né, naquele negócio. Como é que é isso, pastor, para você? Eu ouvi uma frase na minha juventude, ou seja, na minha adolescência. Eu ainda estou na minha juventude, mas na minha adolescência a frase foi: farinha sem azeite engasga. E eu peguei isso para minha vida. Farinha sem azeite engasga. Sabe, engasga. Veja, até o mel, a Bíblia diz que o mel não se pode comer muito, porque senão pode dar problema. O que significa, algumas vezes, nós ficamos tão preocupados em ser tão profundos, no sentido do conhecimento, que nos esquecemos que Deus não está apenas no campo teórico, mas no experimental. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Ficar querendo descobrir algo dele sem não provar ele não fará sentido nenhum. Então, para mim, ser teólogo é ser alguém que pega fogo. Porque se não pegar fogo, a minha teologia não fará sentido. O apóstolo Paulo disse que evangelho é poder de Deus. Uma teologia que não pega fogo não é uma teologia. Não faz sentido. Ou seja, o evangelho me leva a viver algo além do meu entendimento. Veja, a paz excede o meu entendimento, o amor excede o meu entendimento. Então por que eu estou tentando viver Deus a partir do meu entendimento apenas? Não faz sentido. Muito pelo contrário. E outro ponto extraordinário. O apóstolo Paulo, que é o nosso grande erudito, aonde colocava a mão, como em Atos 19, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens e eles falaram em línguas. O apóstolo Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, colocou a mão, o Espírito desceu. Mais do que isso, os 24 anciões no céu jogam a coroa e clamam ao Senhor. Mas alguém que fez 4 anos de universidade já acha que é alguma coisa e acha que não precisa glorificar a Deus. Uma teologia que não pega fogo, é só ter luz na cabeça e não ter fogo no coração, não faz sentido. Meu Deus. Eu quero ser alguém que pegue fogo. E eu acho que o pegar fogo passa pela nossa vida devocional. Pela vida devocional. Exato. Eu tava lendo um livro, pastorzão, Discipulado Começa com Contemplação, e tem um trecho do livro que é muito bacana, né? Que ele fala: poxa, Paulo, um grande erudito, um grande teólogo, aprendeu desde criança aos pés de Gamaliel, mas em Atos 9, quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz: quem é você? Exato. Será que nós não estamos aprendendo muito sobre, mas não estamos tendo um relacionamento, né? Essa chama, não é isso, pastor? É perigoso nós sermos como Samuel, porque Samuel servia o Senhor, Deus aprovava Samuel, mas no capítulo 3 de 1 Samuel diz que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Ou seja, Eli ensinou Samuel como ser religioso, mas ele não ensinou Samuel ainda como ouvir Deus.
Então é possível a gente conhecer sobre Deus, falar sobre Ele, servir Ele, pregar sobre Ele, mas ele não conhecê-lo, não ouvir a voz dele, não contemplar quem Ele é. Meu Deus. Ou seja, Deus não está apenas no campo teórico, mas absolutamente no campo experimental. Provai e vede Meu Deus. que o Senhor é bom. Antes de eu ir para a última pergunta pra gente encerrar e caminhar pro final, eu quero te dar um presente aqui da Coletiva Emaús. Conhece a Coletiva Emaús? Lógico! São extraordinários. Ó, você vai abrir ao vivo aqui e você vai falar se essa daqui não é sua cara. Eu não vou. Ó, vê se não é a cara do pastor. Vê se não é. Ai, meu Deus. Abre e mostra pra galera. Ai, Jesus querido. Olha só, a Coletiva Emaús representando aí. Vê se não é. Ai, que olha a sarça atrás. Sensacional. E aí, gente, é a cara do pastor ou não é? Sou eu pegando fogo, irmão. Aqui, ó. Ah, que maravilhoso. Muito bom, muito bom. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, agradece o Fala todo Emaús. Deus te abençoe, meu amigo. Todo Emaús, amo vocês. Vocês são extraordinários e sensacional. Amo. Deus abençoe. Pastor, pra gente finalizar, tem uma pergunta base que nós fazemos pros convidados aqui. Eu queria fazer ela pra você. Qual foi a maior metanoia? Nós estamos na conferência Metanoia, podcast Metanoia. Então eu quero saber qual foi a maior metanoia, a maior mudança de mente que aconteceu no seu ministério. Um período que te marcou muito. Eu sei que a nossa vida é de metanoia em metanoia, né? Mas eu queria que você compartilhasse algo que te marcou muito, que transformou a sua mente. A maior mudança de mente que eu vivi na minha vida foi exatamente essa, que eu poderia ser alguém intelectual, mas que ainda pegasse fogo. Eu vivi a maior crise da minha vida, eu comecei a pregar com 5 anos de idade. E dos meus 13 aos meus 16 anos, eu vivi um nível de estudo e de conhecimento teológico muito grande. E pregadores, homens de Deus, reformados, e alguns que ainda não acreditam nesse mover do Espírito, e eu fui conhecendo e eu levei uma crise. Por quê? Porque eu comecei a viver comigo, mas, meu Deus, eu prego desse jeito, mas e agora? E eu tinha até medo de falar em outras línguas e me mover no mover do Espírito na pregação. Foi quando eu tinha 16 anos, eu estava vivendo essa crise, e eu não entendi aquilo que Paulo disse, que você tem que ler tudo e reter o que é bom. E é muito bom conhecimento teológico. E ele é necessário. Mas aquilo mexeu tanto comigo que eu comecei a pensar, será que é necessário mesmo toda essa oração, esse mover? Porque eu também não encontrava uma referência que entendesse e que me mostrasse a intelectualidade bíblica e também o fervor. Então eu me lembro que foi na época do Orkut. Eu tinha 16 anos de idade, quando eu entrei no Orkut e eu vi um pregador que hoje todo mundo gosta dele, mas eu me lembro que há 14 anos atrás poucos conheciam ele. E ele pregava em inglês, o bispo T.D. Jakes. E quando eu vi o T.D. Jakes, eu tinha 16 anos, no YouTube nem tinha mensagens dele, só tinha 2 legendadas. Não é hoje os livros que se tem no Brasil, nada. Eu tô falando de 14 anos atrás. Muito tempo. E eu me lembro quando eu vi ele pregando, eu senti que aquele cara tinha resposta para mim. E eu entrei no YouTube. E quando eu vi ele pregando uma mensagem que eu nunca mais vou esquecer, não morra do seu ninho, e eu vi o nível de intelectualidade, e ao mesmo nível de unção, essa foi a maior metanoia. E foi ali que eu entendi que no reino de Deus é de multiforme graça. Multiforme. Ou seja, eu não precisaria ficar preso, nem apenas ser alguém que tem fogo, mas não tem cordeiro, e nem alguém que apenas sabe ter um bom alimento, mas não tem fogo. Eu entendi que eu poderia ser, sim, alguém que pegasse fogo. Meu Deus. Mas com luz na cabeça. E assim, o senhor falou algo muito interessante. A multiforme do corpo. E é o que nós estamos vivendo aqui na conferência, não é, Marcos? Muitos pregadores, de diversas linhas teológicas diferentes, de diversas formas diferentes. E o Senhor usando todos eles para sua glória. E entender isso é muito precioso, né, pastor? Acho que até você entender isso, é isso que você falou. É crises e crises. É crises e crises. E também passa também pelo nível de comparação. Muito. Porque daí você quer ser igual a, por exemplo, ele vai estar aqui na conferência, o príncipe dos pregadores, pastor Hernandes Dias, o reverendo Hernandes Dias Lopes. E quem que não quis pregar como o reverendo Hernandes Dias Lopes? Quem que não quer pregar como o reverendo Hernandes Dias Lopes? Mas foi aí que eu tive que entender que há um nível de graça para cada um. E essa foi a maior metanoia da minha vida, mesmo. Quando eu entendi que eu não deveria me culpar
pela maneira que Deus me usava. E não significa que eu também tinha que ficar restringido a ela. Muito bom. Ou seja, meu amigo, pastor, mentor maravilhoso, o Thiago Brunet, uma vez me mandou uma mensagem e me disse assim: Lucas, você não tem que mudar o que Deus te deu para ser. Você pode aperfeiçoar aquilo que Deus te deu nele, mas não mude. Não mude, porque outros estão orando por algo que você tem. Então isso foi a maior metanoia da minha vida. Meu Deus, pastor. E assim, o senhor não sabe o quanto isso me ajudou, ouvindo o senhor com a sua experiência, porque eu também, né? Eu sou um cara muito espontâneo, muito pra frente, e já chegou pessoas e falou: cara, você tem que gritar menos, você tem que se expressar menos e tal. E a gente entra nessa crise, né? Exato. Ainda mais na parte, igual o senhor falou, né? Quando você é jovem, você fica, poxa, então eu vou pegar um pouquinho aqui do Hernandes, eu vou pegar um pouquinho do outro, eu vou pegar um pouquinho do... E aí você não se sente confortável e parece que é alguma coisa, e é isso, né? É aquilo que o Senhor te chamou, é a multiforme, o Senhor te escolheu pra isso, e você vai tocar pessoas que outros não vão tocar, e assim que segue o reino. Exatamente, e o reino crescia e a palavra de Deus fortalecia. É assim que acontece. Nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro. Cristo em todos, todos em Cristo. Tudo é para a glória de Deus. É isso. E tem um talkzinho aqui de perguntas rápidas que eu sempre faço para os convidados, que é uma resenha aqui que a gente faz, e eu quero ouvir do senhor. Ó. Primeiro, indicação de um bom filme. Um bom filme que o pastor Lucas assistiu, fala: pô, esse filme aqui é legal, vale a pena. Ou não tem? Do céu, tem. O problema é que tem muito, cara. Fala um filme bacana aí pra galera que você já assistiu. Eu vou indicar um filme. Ele é muito desafiador, mas ele é muito necessário, tá? Que é um filme que se chama Nefários. Eu já vi não assisti ainda, mas já vi uns trailer já. Um filme extraordinário, necessário, que é um psiquiatra entrevistando um serial killer que na verdade está possuído por um demônio, e eles têm uma conversa. Não existe nada de exorcismo, não, é apenas uma conversa mostrando a dura realidade que negamos do mundo espiritual e como nós somos enganados pela rotina do nosso dia a dia. Meu Deus, Nefários. Filmaço. Um hobby do pastor Lucas. Um hobby meu? Eu vou falar 3. Fala. Assistir filme. Assistir muito. Ler livro. Ler livros. Escutar louvores gosto de escutar todo tipo de louvor. Muito bom. E por último, eu amo jogar FIFA, mas eu não posso. Que isso? Porque se eu ficar jogando FIFA, eu esqueço da vida. Fifinha é bom demais, né? Maravilhoso. Uma comida preferida do pastor Lucas? Senhor meu Deus, uma comida preferida minha? Ai, Jesus. Uma comida preferida minha. Tirando miojo, que eu gosto de miojo. Tirando miojo. Ai, meu Deus. Miojinho, pastor? Eu amo pode ir no miojo. Rapaz, mas vê aí. Não, mas eu vou falar uma que é uma coisa que a gente vivia na infância. Eu não vim de uma família abastada, melhor dizendo, eu vim de uma família abastada. Então o que a gente fazia? A gente chegava em casa, às vezes só tinha arroz, feijão e ovo, mas só arroz, feijão e o ovo frito também. Então meu pai falou assim: vamos fazer um virado, pega o arroz, pega o feijão, pega o ovo, vira, mexe tudo na panela. É a minha melhor, é a comida. Quando eu chego de viagem, a Tati já sabe o que eu mais amo. Aí, Tati, eu mais amo. Eu acho que ovo frito é a comida dos pregadores, né, gente? Então o Hernandes Dias Lopes falou esses dias: maravilhoso. Eu amo omeletão. Não tem nada que eu gosto. A hora que você vira tudo assim, muito bom. Uma pessoa? Mas uma pessoa importante. Tirando a minha esposa, meu filho, meus pais e meu bispo Bruno e a bispa Vanessa, eu vou falar, além desses que são muito importantes, eu vou falar do pregador que mudou a minha vida há 14 anos, que é o T.D. Jakes. Boa. Uma frase, pastor. Essa é uma frase que eu carrego comigo, que eu aprendi de um homem de Deus. Eu já te vi no futuro, e lá você tá bem melhor do que agora. Torce pra algum time, pastor? Eu já fui corintiano, hoje eu tô torcendo pra quem ganha. Deus abençoe. Tá bom, melhor, porque o Corinthians tá demais. Indicação de um bom livro? Indicação de um bom livro: Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge. Muito bom. 3 sonhos do pastor antes de descer a sepultura e nós finalizamos. Rapaz, 3 sonhos mesmos. Ver a minha igreja crescendo a um nível de cuidado tão extraordinário em que as pessoas se sintam amadas. Amém.
privilegiadas. Segundo, preparar a maior quantidade de sucessores que eu puder. Outros e outros que possam replicar aquilo que Deus deu em mim. E terceiro, ter o meu netinho. Olha só. Filho do meu filho, é o meu sonho. Eu quero ter um netinho, pelo amor de Deus. Bom demais, né, pastor Lucas? Cara, obrigado demais por esse tempo, que alegria, que privilégio. E vamos ver aí uma outra hora pra gente marcar um tempo precioso pra gente ficar ser maravilhoso. uma hora e meia aí batendo papo. Tamo junto, eu tô contigo. Valeu, Amém. galera. Deus abençoe. Deus pastor abençoe. Lucas, benção demais. Amém. Aleluia. Eu quero aproveitar também aqui agora esse momento pra falar dos nossos patrocinadores. Sim, eu quero falar dela, a Rara Publicações. Gente, você precisa conhecer a Rara Publicações. Aqui na descrição vai estar o Instagram, mas eu quero falar um pouquinho pra você. Você tá aí, projeto do livro parado, você tem um escopo, você tem uma ideia, você tem um rascunho do livro, mas você não faz ideia do que fazer. Que capa que eu crio? Por onde eu começo? Quais capítulos eu faço? Você tem até a ideia em mente, mas você não tá conseguindo ainda organizar tudo isso. A Rara faz isso pra você. Sim, você vai clicar aqui no Instagram, vai chamar eles lá, falar, ó, tem um projeto de um livro assim, 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 e eles vão dar todo o suporte pra vocês. Eles vão trabalhar o designer da sua capa, diagramação, correção de texto. Então, se você tem dificuldade na hora de escrever, assim como eu, que é bom de ideia, mas tem dificuldade na hora de escrever as palavras, a Rara pode te ajudar nisso daí, meu amigo. Então, pra que ficar procrastinando esse livro? Tá na hora de você lançar esse livro. E lembrando também que a Rara tem o espaço da livraria, pra você tomar um bom café num lugar aconchegante, num lugar onde você pode ler um livro, você pode escolher seu livro físico ali na hora, tá ok? Muito obrigado, Rara Books, pelo carinho, por estar investindo na gente, por acreditar nesse projeto. Minha amiga Rubenita, beijo no seu coração, muito obrigado por tudo. E também quero falar da Jean Store, que é a loja do meu amigo, do meu brother, Jeanzão, meu amigo, cara, de longuíssima data. Cara, Jean tá estourando na internet, na venda de aparelhos eletrônicos. Então você que precisa adquirir um aparelho eletrônico, você que precisa adquirir um celular, tá com o celular antigo, quer trocar por um novo? Jean Store, você vai clicar aqui, vai chamar ele lá, e aí você só paga a diferença. Lembrando que se você usar o cupom METANOIA, você vai ter um fone Bluetooth de brinde na compra do seu celular. Olha isso, gente. Só coisa incrível a gente prepara aqui pra vocês, tá ok? Então, Jean Store, aqui na descrição, clica lá e já troca seu celular e fala que foi por nós, hein?